muito boa tarde, muito boa noite, enfim. Estamos começando mais um vídeo tutorial sobre D3JS. O meu nome é Ney e hoje eu queria mostrar como selecionar um elemento na página, né? E como adicionar um elemento na página. Uma coisa bem básica aí, a gente vai manipular o DOM, né? Mas é uma coisinha bem básica. Então eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o meu Sublime aqui, eu já tenho ele aqui. Vou criar um documentozinho HTML, colocar o nome D3JS, pronto. E aí, o que eu preciso? Eu preciso trazer essa biblioteca, né, o D3JS. Eu vou pegar aqui do link dele mesmo. Posso baixar. Eu poderia baixar, né, e colocar local, mas eu não vou baixar e vou usar o link dele mesmo. Pronto. Em teoria, só de eu colocar isso já está funcionando. Como que a gente descobre? Eu vou abrir um espacinho aqui, vou dar um... Opa! Abrir um script e vou dar um console.log e vou pedir para ele mostrar o que é D3. Vamos ver. Se tudo der certo, opa, se tudo der certo, ele vai mostrar para mim no console. Se tudo der errado, eu fiz alguma besteira logo no início do vídeo. Sim, aqui ó. Então ele trouxe um objeto, né? O D3 é um objeto. Na hora que eu abro esse objeto, ele traz todos os métodos e todos os outros objetos que estão dentro da biblioteca do D3. Então, só de eu dar esse console.log, eu sei que ele já está funcionando aqui, né? Porque ele trouxe toda a biblioteca. Então, vamos lá. Aqui nessa página eu ainda não tenho nada. Eu vou colocar, vou apagar aqui. Vou fazer um parágrafozinho. Vou colocar, sei lá, olá, tudo bem? Aí, que maravilha. E aí, como que eu vou fazer para selecionar, se eu quiser selecionar o parágrafo? D3.select, e aí eu falo o elemento que eu quero pegar, eu vou pegar o P, né? E vou, text, trocar o texto. Então vou colocar olá mundo. Pronto. Fechar aqui o console. Dá um refresh e ele está lá, olá mundo. Deixa eu comentar isso daqui. Então, o parágrafo estava olá, tudo bem. Eu selecionei o parágrafo e troquei o texto. Então, isso é uma coisa bem simples, né? Que dá para você fazer com D3.js. Isso não é para o que ele foi feito para coisas bem mais complexas, mas acho que para dar uma introdução de como você fazer as outras coisas mais complexas, eu acho que a gente tem que passar por isso também. Então aqui eu vou apagar esse código e agora eu vou adicionar um elemento, né? Pegar o D3, vou abrir e fechar. Opa, vou colocar, como que é? Select. Agora, eu não tenho um elemento, eu só tenho dois elementos na página, né? Tenho alguns elementos, o head, o body, né? Essa tag script, mas o que eu quero pegar, no caso agora, é o body. O body, e aí eu vou dar um append, vou colocar um parágrafo, e dentro desse parágrafo eu vou colocar um text, um texto, né? Eu vou colocar olá, como vai você? Pronto. Então, agora, se você olhar aqui, ele não tinha nenhum elemento na página, no meu código não tinha nenhum elemento, e aí agora ele coloca essa tag IP.
Basicamente isso que eu queria mostrar nesse primeiro videozinho e como que funciona, né? Como que é a ideia disso daqui? O D3 é um objeto, certo? Ele é um objeto, como ele trouxe aqui no console.log, deixa eu... console.log, D3, isso, vou dar um refresh. Aqui no console ele traz que o D3 é um objeto. E dentro desse objeto tem algumas functions e algumas funções, né, e alguns outros objetos. Então, como que você faz para você acessar, né? Isso daqui são métodos, né? São métodos do D3.js. Então, como funciona? Dentro do objeto D3 tem um método chamado select. Aqui, deixa eu ver se eu encontro ele. Tá aqui, ó, select. O método select dentro do D3.js tem esse método. Aqui ele mostra como ele faz, né? Mas basicamente você passa um parâmetro aqui e aí ele roda essa function, né? Ele coloca esse parâmetro, esse atributo nessa function e roda ela. Depois ele chama esse outro método que também é do D3, a gente colocou esse parâmetro e aí ele faz uma outra function que é o append, que deve estar, enfim, por aqui. E aí depois ele faz o text e é a mesma coisa. Então é basicamente isso. Você chama o D3, né, o objeto D3, e você vai colocando vários métodos nele e aí você vai fazendo o seu código. É basicamente essa explicação que eu queria dar nesse primeiro vídeo. Eu sei que isso é bem básico para você que já usa jQuery, isso é bem básico, né? Mas tem muitas pessoas que ainda não usam jQuery, tem muitas pessoas que ainda estão começando com JavaScript. Eu acho que é importante dar esse tipo de explicação. Inclusive, vocês podem notar que o método de selecionar é diferente do jQuery. No jQuery, como você seleciona um objeto? Você coloca jQuery e aí você já seleciona direto, ou assim, né? Seria body ou assim. Opa, body. Então, dessas duas formas, é parecido, mas não é igual. Então, algumas coisas são bem parecidas com jQuery, vocês vão perceber, mas algumas coisas não são iguais. Muda algumas coisinhas básicas, mas é bem fácil. Então, no próximo vídeo, já vou começar com fazer algumas coisinhas mais básicas com D3, né? E aí eu vou montar algumas coisas com D3, né? Usando o SVG. E é isso. É basicamente isso que eu queria mostrar. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.